Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Nosso tópico aqui fala sobre a evolução da responsabilidade estatal no direito positivo brasileiro, tá? E trata o seguinte: as constituições federais de 1824 e 1891 não faziam qualquer referência à responsabilização estatal pelos prejuízos causados aos particulares, certo? Havia somente dispositivos prevendo a responsabilidade do funcionário público em caso de abuso ou omissão. Algumas leis, mencionavam uma responsabilidade solidária entre o Estado e o funcionário por danos causados na prestação de serviços, como transporte ferroviário e correios. E o Código Civil de 1916 adotou a teoria subjetiva civilista para danos causados pelo Estado. Nesse sentido, o artigo 15 do Código prescrevia o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos de seus representantes que nessa qualidade causam danos a terceiros, precedendo de modo contrário ao direito ou faltando o dever prescrito em lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano. Por sua vez, Constituições de 1934 e 1937 reforçaram a aplicação da teoria subjetiva, e estabeleceram a responsabilidade solidária entre a fazenda pública e o funcionário por prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício dos seus cargos. Então, divisor de águas no direito brasileiro, a Constituição de 1946 passou a adotar a teoria objetiva por força do seu artigo 194, E não vou ler o artigo para não ficar desgastante, mas depois vocês leem lá no material. A partir dessa Constituição de 1946, a discussão sobre culpa ou dolo foi deslocada para a ação regressiva intentada pelo Estado contra o agente público. Posteriormente veio a Constituição de 1967, em seu artigo 105, que acrescentou a necessidade da comprovação de culpa ou dolo para a responsabilização do agente público na ação regressiva. E, por fim, a Constituição Federal de 1988, no artigo 37, parágrafo 6º, que trouxe essa teoria de responsabilidade objetiva do Estado baseada no risco administrativo, tá? O Código Civil de 2002 reforça a aplicação da teoria objetiva para os danos causados no Estado, está lá no artigo 43, que diz: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos praticados pelos seus agentes e nessa qualidade que causem danos a terceiros. É salvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses por culpa ou dolo. Beleza? Isso. Código Civil 2002. Jurisprudência do STF no mesmo sentido. Lá tem exemplo no nosso material que depois vocês vão ler. Mesmo falei do posicionamento do STF porque a teoria objetiva também é aplicada aos agentes, que atuam por delegação, em face daquele serviço prestado pelo Estado, certo? Beleza? Tranquilo. Aplica-se também a teoria objetiva. E aí depois vocês dêem uma olhada lá também no material, tem uma linha do tempo, sobre isso que a gente acabou de falar das constituições. Entrando no tema propriamente dito, que diz respeito à responsabilidade na Constituição de 1988, essa está lá no artigo 37, parágrafo 6º, a teoria objetiva baseada na modalidade do risco administrativo, que exige a gente desdobrar esse artigo em 4 partes para a gente compreender ele. Pessoas jurídicas que responderão pelos danos dos seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Nessa qualidade,
né, indica a adoção do texto constitucional da teoria da imputação volitiva de Otto Guerck, né, segundo a qual somente podem ser atribuídos à pessoa jurídica os comportamentos do agente público durante o exercício da função pública. Se está fora da função, né, não aplica-se, né, a teoria da imputação volitiva. Beleza? Segunda parte. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiro: União, Estado, DF, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações, associações públicas, pessoas jurídicas de direito público, todos que ostentarem essa natureza pública respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a particulares, tá? Independentemente da atividade desempenhada, seja ela prestação de serviço público, exercício de poder de polícia, intervenção no domínio econômico, atividade normativa ou qualquer outra manifestação da função administrativa. Terceira parte. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionários, permissionários são pessoas jurídicas de direito privado e, como tal, não estão inerentemente vinculadas à responsabilidade objetiva, como ocorre com as pessoas jurídicas de direito público. Assim, as pessoas jurídicas de direito privado respondem objetivamente enquanto prestam serviços públicos, né, como em decorrência do regime jurídico próprio do serviço público, e não pela qualidade da pessoa, né? A responsabilidade objetiva é a garantia do usuário, independentemente de quem realiza a prestação. Por isso, né, desempenhando outras atividades, como atividade econômica, as empresas públicas, sociedade de economia mista, estão sujeitas somente à responsabilidade subjetiva. Beleza? Tranquilo, vamos adiante. Última parte do artigo. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que é isso? Né? É a ação regressiva, né, que pressupõe a responsabilidade do agente ser o quê? Subjetiva. A responsabilidade do Estado é objetiva e a do agente é subjetiva. Beleza? Tranquilo? Só um parênteses aqui sobre a teoria da imputação volitiva que a gente citou acima, né? Que foi adotada pela Constituição de 88. A adoção dessa teoria implica em três consequências principais. Quais são elas? Ela impede a propositura da ação de indenização diretamente contra a pessoa física do agente, se o dano foi causado no exercício da função pública, já tem precedente no STF nesse sentido. Impossibilita a responsabilização civil do Estado se o dano foi causado pelo agente público fora do exercício da função pública, policial de folga que atira no vizinho, né? 3. Autoriza a utilização das prerrogativas do cargo somente das condutas realizadas pelo agente durante o exercício da função pública. Desse modo, as prerrogativas funcionais não são dadas in tutte personae, né? Não acompanham a pessoa do agente público o dia todo para onde ele for. Fora do horário de expediente, no trânsito, em caso o agente está temporariamente desacompanhado daquelas prerrogativas decorrentes da sua função pública, sob pena de cometer excesso de poder ou desvio de finalidade. Beleza? Tranquilo? Esse ponto aí foi sobre a teoria da imputação volitiva. O artigo 37, parágrafo 6º, né, ele desdobra assim, 5 teorias, né, que a gente passa a analisar agora. A primeira dela é a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, né? A partir do momento que a gente traz como referência os termos agente, dano e causarem, os 3 requisitos, esses aí são os 3 requisitos da teoria objetiva que fundamenta a responsabilidade civil estatal. Primeira teoria. Segunda teoria, imputação volitiva, que a gente acabou de falar. Significa dizer que as pessoas jurídicas responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. O dispositivo adota expressamente essa teoria. Teoria do risco administrativo, né?
A gente vai olhar ela logo mais. Ela optou pela adoção da variante moderada da responsabilidade estatal, né, que reconhece excludentes do dever de indenizar como a culpa exclusiva da vítima, a força maior e a culpa de terceiros. Quarta teoria, a teoria da responsabilidade subjetiva do agente, né, que é aquela que o agente só responde, né, de forma na ação regressiva desde que comprovada a sua culpa. E por fim, a teoria da ação regressiva como dupla garantia, que foi surgida como jurisprudência no STF, no RESP 327/904 de São Paulo, a qual teoria afirma que a ação regressiva Estado contra a agente apresenta garantia em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra pessoa de direito público ou de direito privado que preste serviço público, dado que o bem maior praticamente certa a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido, e 2, do próprio agente público somente responde administrativo e civilmente perante a pessoa jurídica cujo quadro funcional se vincular. O STF não admite, já foi falado, que o agente seja diretamente acionado pela vítima para propor a ação indenizatória. Beleza? Vamos dar sequência. Quais são os fundamentos do dever de indenizar? Gente, são dois fundamentos. Um deles é a legalidade e o outro é a igualdade. O ato lesivo, quando o ato lesivo for ilícito, né, o fundamento do dever indenizar é o princípio da legalidade, violado pela conduta praticada, né, em desconformidade com a legislação. No caso que o ato ilícito for causar prejuízo especial a particular, né, o fundamento do dever de indenizar é igual repartição dos encargos sociais, né, ideia derivada do princípio da isonomia. Beleza? Nesse ponto, vamos prosseguir. Risco integral e risco administrativo, excludentes do dever de indenizar, tema mais importante dessa matéria. Existem duas correntes, né, distintas da teoria objetiva, que é a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. O risco integral é a variação radical da responsabilidade objetiva, que sustenta ser devida, né, a indenização sempre que o Estado causar prejuízo a particulares sem qualquer excludente. Embora seja a visão mais favorável à vítima, o caráter absoluto dessa concepção produz o quê? Injustiça, né? Então, sua admissibilidade transformaria o Estado em verdadeiro indenizador universal. A teoria do risco integral, entretanto, está aplicável no Brasil em situações excepcionais, que são elas. São 5 situações. A primeira delas é acidente do trabalho, também chamada teoria infortunística, né? Nas relações de emprego público, a ocorrência de eventual acidente de trabalho impõe ao Estado a indenização, a obrigação de dever indenizar em quaisquer casos, aplicando essa teoria do risco integral. Indenização coberta pelo seguro obrigatório para automóveis, DPVAT. Pagamento dessa indenização, gente, é efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa ou não ressegura abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. C. Atentados terroristas em aeronaves. Olha só, leis 10.309 de 2001, 10.744 de 2003. A União assumiu despesas de responsabilidade civil perante terceiros na hipótese de ocorrência de danos, né, a bens e pessoas, passageiros ou não, provocados por atentados terroristas, né? Tecnicamente tratam a responsabilidade estatal por ato de terceiro. Foi a resposta, né, aqueles ataques de 11 de setembro lá, as torres gêmeas, né, nos Estados Unidos, certo? Quarto ponto, dano ambiental, por força do artigo 225, parágrafo 2º e 3º da Constituição, né, reparação de prejuízos ambientais causados pelo Estado seria submetida à teoria do risco integral, porém, considerando a posição majoritária entre os ambientalistas, é mais seguro defender em concurso a aplicação da teoria do risco administrativo para danos ambientais, tá? E por fim, dano
nuclear, assim como ocorre com os danos ambientais. Alguns administrativistas têm defendido a aplicação da teoria do risco integral para a reparação desses prejuízos, tá? Entretanto, Lei 6.653 de 77, né, que é a Lei de Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, prevê diversas excludentes que afastam o dever do operador nuclear indenizar prejuízos decorrentes de sua atividade, tais como culpa exclusiva da vítima, conflito armado, atos de hostilidade, guerra civil, insurreição, né, e excepcional fato da natureza. Havendo excludentes previstos diretamente na legislação, impõe-se, né, a conclusão de que a reparação de prejuízos nucleares, na verdade, sujeita-se à teoria do risco administrativo, também igual a do dano ambiental. Então, direito positivo brasileiro adota a responsabilidade objetiva na variação da teoria do risco administrativo, menos vantajosa para a vítima, que é do risco integral. A teoria do risco administrativo reconhece excludentes, né, da responsabilidade estatal, que são 3. Quais são essas 3? Letra A, culpa exclusiva da vítima. Ocorre culpa exclusiva da vítima quando o prejuízo é consequência, né, da intenção deliberada do próprio prejudicado. São casos em que a vítima utiliza a prestação de serviço público para causar dano a si própria. Exemplo, suicídio na estação do metrô. Pessoa que se joga na frente de uma viatura para ser atropelada, né? Diferente a solução para os casos de culpa concorrente, em que a vítima e o agente público provocam por culpa recíproca a ocorrência do prejuízo. Nesse caso, falam-se em concausas. Exemplo, acidente de trânsito causado porque a viatura e o carro particular invadem ao mesmo tempo a pista alheia. Nesses casos de culpa concorrente, né, a produção de provas periciais que são utilizadas para se determinar o maior culpado. Maior culpa, né, desconta-se a menor, realizando então o processo determinado de compensação de culpas. A culpa concorrente não é excludente da responsabilidade estatal, né, sim fator de mitigação ou causa atenuante da responsabilidade. Diante da necessidade da discussão sobre dolo e culpa, nos casos de culpa aplica-se a teoria subjetiva. Segundo excludente, força maior, né, acontecimento involuntário, imprevisível e incontrolável, que rompe o nexo de causalidade entre a ação estatal e o prejuízo sofrido pelo particular. Exemplo, a erupção de um vulcão, né, que destrói a vila de casas. Já no caso fortuito, o dano é decorrente de um ato humano ou de uma falha da administração. Rompimento do adutor, o caso fortuito não exclui a responsabilidade estatal. Força maior, involuntário, imprevisível, incontrolável. Caso fortuito, é ato humano, tá? Não exclui a responsabilidade estatal. Por fim, culpa de terceiro. Culpa de terceiro. O que é essa culpa de terceiro? Anotem aí. Ela ocorre quando o prejuízo pode ser atribuído a pessoa estranha nos quadros da administração pública, tá? Então, ela ocorre, né, quando o prejuízo pode ser atribuído a pessoa estranha nos quadros da administração pública. Exemplo, prejuízo causado por atos de multidão, tá? Prejuízo causado por atos de multidão. Mas o dano provocado pela multidão, né, no dano provocado pela multidão, o Estado responde se restar comprovada a sua culpa. Beleza? Só uma observação, né? Hoje é predominante o entendimento de que a culpa exclusiva da vítima, a força maior e a culpa de terceiros são excludentes de causalidade, tá? Excludentes de causalidade, rompendo o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, tá? Excludentes de causalidade. O Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes, ainda que estejam amparados por excludente de licitude, reconhecida pelo direito penal como legítima defesa ou estado de necessidade. Esse ponto é importantíssimo, vou repetir. O Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes, ainda que estejam amparados por excludente de licitude, reconhecida pelo direito penal como legítima defesa ou estado de necessidade. Lá no nosso material tem um quadro comparativo, né?
entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Depois vocês deem uma olhada. Certinho? Vamos encerrar esse módulo e a gente passa para as características do dano indenizável. Obrigado.